Então, amados, nessa noite eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus, que o título já está ali no telão: A Montanha Russa da Vida. Hoje eu quero fazer uma reflexão à luz da Palavra de Deus com esse tema, a Montanha Russa da Vida. Fazer uma analogia com a nossa vida, com o que nós vivemos à luz da Palavra de Deus. Eu quero estar iniciando com o primeiro texto bíblico que se encontra em Filipenses 4 e versículo 12. Filipenses 4 e 12, que diz assim a palavra do Senhor: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe as palavras do apóstolo Paulo? E ele grifa ali, eu grifei aqui no meu esboço, que ele, dentro desse texto, ele traz uma parte bem interessante. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E ao longo dessa mensagem, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, eu creio que a gente vai entender um pouco mais como que Paulo chegou nesse nível de entendimento, de compreensão. E a primeira consideração introdutória diante da palavra de Deus é a seguinte, amados: a vida, ela é como uma montanha russa. Por isso eu escolhi essa analogia, esse título, esse tema, porque a montanha russa, nós vamos ver ali, ó, ela é feita de altos e baixos, altos e baixos, e é meio assim mesmo a vida da gente, né? Escolhi essa imagem bem, que não é um alto e um baixo plano, é para lá e para cá, às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, às vezes sobe muito, às vezes desce muito, e assim é a vida da gente, é como uma grande montanha russa, altos e baixos, e não que é sempre o mesmo alto, não que é sempre o mesmo baixo, não segue uma sequência lógica. A vida, ela nos reserva momentos e situações que a gente às vezes não espera. Por mais que nós possamos ser, algumas pessoas são muito cuidadosas, que gostam de fazer planejamento de vida, eu sou uma delas, eu planejo tudo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Na verdade, o amanhã não existe, o amanhã nunca vai existir. O amanhã é uma dádiva de Deus. A gente não sabe o que vai ser de nós amanhã, mas nós planejamos o futuro, é muito importante, e nessa caminhada a gente tem esses altos e baixos aí. E eu creio que à luz da palavra de Deus, amados, nós precisamos aprender a viver nessa montanha russa da vida. É necessário aprender a viver nessa vida que muitas vezes que nos prega peças, que muitas vezes traz situações que a gente não espera, que muitas vezes segue um curso natural, que muitas vezes nós subimos, estamos lá em cima, outras vezes estamos lá embaixo, às vezes estamos bem, às vezes estamos mais ou menos bem, às vezes estamos mal. Mas a palavra de Deus, ela nos dá direções, ela nos dá orientações para como viver nessa montanha russa da vida. E esta é a proposta e o propósito da mensagem dessa noite. Tentar trazer orientações, lições de como a palavra de Deus, como o próprio Deus nos orienta a seguir nessa vida. E eu gostaria de começar então com uma primeira tópico aqui, que na montanha russa da vida nós devemos agradecer a Deus pela prosperidade. Então nessa montanha russa da vida que nós vivemos, uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina, que Deus nos ensina, é que nós devemos agradecer a Deus pela prosperidade. Eclesiastes 5:19, Eclesiastes 5:19 vai dizer o seguinte, para nós entendermos este ponto: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Aleluia. Amados, vamos começar lá por cima, na montanha russa, lá na parte alta, né? Nos momentos bons da vida, quando está tudo muito bem, nós não podemos esquecer de uma coisa: que se as coisas, aqueles momentos que está tudo bem, fluindo bem, nós estamos lá no topo da montanha russa, isso é um presente de Deus. Quantas pessoas que às vezes estão vivendo um momento bem,
passaram por dificuldades, buscaram a Deus, vieram na igreja, pediram ajuda, pediram oração, traz os bilhetinhos aqui, às vezes no final do culto para nós orar, procuram atendimento pastoral, procuram irmãos, líderes, e aí está difícil, e a gente, pela misericórdia de Deus, procura ajudar dentro do possível, mas Deus age, a pessoa chega, passa aquela situação, vai lá para cima, está bem, começa a prosperar, começa a ficar bem, e aí acha que não precisa mais de Deus, que precisou de Deus naquele momento difícil, agora que as coisas estão bem, agora que está prosperando, e prosperar aqui não é só financeiramente, prosperar em todas as áreas, as coisas estão bem, já não busca mais a Deus, já não vem mais nos cultos, já não agradece mais a Deus, e a palavra de Deus é enfática que vai dizer que isso é um presente de Deus. Quando as coisas estão bem nas nossas vidas, amados, é um presente de Deus. E se é um presente de Deus, a gente tem que agradecer. O que a gente faz quando a gente recebe um presente? Seja de aniversário, de Natal, alguém te presenteia, você diz muito obrigado. Não precisava, muito obrigado. Assim, quando as coisas estão bem, quando nós estamos lá no topo da montanha russa, quando nós estamos bem, nós temos que lembrar que é um presente de Deus. Então nós não podemos esquecer de agradecer a Deus quando tudo vai bem. E muitas pessoas se perdem na caminhada quando as coisas vão bem, porque esquecem de agradecer a Deus, de reconhecer a Deus a bênção que está vivendo nas suas vidas. Então não esqueça, se você está vivendo um momento bom na sua vida, um momento de prosperidade em todas as áreas ou na maioria das áreas da sua vida, não esqueça de hoje e de amanhã e de continuar agradecendo a Deus por esse presente que Deus está te dando, porque hoje você está lá em cima, amanhã depois você pode estar lá embaixo. A vida é assim. Então as coisas boas são presentes de Deus. Mas tem mais ainda, amados. Nesta montanha russa da vida, nós também devemos compartilhar as bênçãos de Deus. Quando está tudo bem, beleza, agradecer a Deus, é um presente de Deus, mas nós também temos que compartilhar as bênçãos de Deus. 2 Coríntios 9 e 11. 2 Coríntios 9 e 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: vocês serão enriquecidos de todas as formas, não é de uma forma, é de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aleluia. Amados, quando nós somos abençoados, quando nós estamos prosperando, nós devemos desfrutar daquilo que Deus nos dá. Por exemplo, quando Deus abençoa alguém, porque nós somos só mordomos das coisas de Deus, tudo é dele, tudo vem dele. Quando Deus nos abençoa, por exemplo, na área financeira, não é problema nenhum desfrutar, querer ter uma boa casa, um bom carro, comer bem, se vestir bem, é bênção de Deus, não tem problema nenhum na prosperidade. A gente aqui não prega contra a prosperidade, a gente prega contra priorizar a prosperidade, mas nós somos totalmente, olha a igreja abençoada que nós temos, olha essa estrutura abençoada, isso é prosperidade de Deus. O nome disso tudo aqui é a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso investimento financeiro, e a gente vê a prosperidade de Deus, que nós estamos desfrutando. Nós queremos que todo mundo aqui na nossa igreja prospere financeiramente. Nós só não demos ênfase e priorizamos isso como o principal. Cristo é o principal. Então, quando nós somos abençoados, por exemplo, na área financeira, e vou ressaltar mais uma vez aqui, é o nosso desejo para todos os irmãos e irmãs, nós precisamos compartilhar isso. Primeiro, como nós vimos no ponto anterior, agradecer porque é presente de Deus, é bênção de Deus. Mas nós não podemos só entesourar, devemos desfrutar, viver bem, comer bem, se vestir bem, ter um bom carro, uma boa casa, tudo como eu já falei, um bom emprego. Mas nós não devemos esquecer de ajudar o próximo, de ajudar. Veja que o texto vai dizer ali, que para que possam ser generosos em qualquer ocasião, devemos contribuir, e ao passo que nós vamos prosperando, contribuir mais para a igreja, com o trabalho na obra de Deus, com os nossos recursos financeiros, para que tenha investimento na obra de Deus. Mas também devemos ser generosos com palavras, com atitudes, porque quando nós estamos bem, não é só financeiro,
que nós temos que compartilhar, mas também quando nós estamos num momento bom espiritualmente, quando nós estamos num momento bom no casamento, no trabalho, nossa vida está tranquila. E às vezes você tem um amigo, uma amiga, alguém conhecido, alguém da igreja, alguém que não é da igreja, que aqui a gente ressalta muito isso. Nós devemos compartilhar, às vezes uma palavra, às vezes uma oração, às vezes um conselho. Às vezes você está sabendo de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma luta no casamento, no trabalho, alguma coisa, e você, quem sabe, uma palavra, uma mensagenzinha no WhatsApp ali para aquela pessoa lembrar. Às vezes a pessoa só de lembrar, de saber que você lembrou dela, que você está preocupado com ela, compartilhar as bênçãos de Deus. Agora, alguns dias atrás, um amigo meu, um pessoal meu, está com depressão, está com vários problemas. O Espírito Santo estava me incomodando com isso, e a gente já tinha conversado umas vezes no telefone, mandei uma mensagem para ele, e no final de semana, que era o tempo que eu tinha livre, ele tem aquela coisa para marcar uma hora e tal, para conversar. Eu disse: tu está fazendo alguma coisa agora? Ele disse: eu estou, mas eu estou mal, Marco, então eu vou ir agora. E eu fui lá, almoçamos juntos, conversamos, passei uma boa parte da tarde com ele, e ele chorou, a gente conversou, e a gente tem que compartilhar, às vezes, uma atenção, às vezes um momento, dizer: eu estou aqui, né? Porque a gente diz: Deus te abençoe, vai em paz, que Deus te abençoe, vou orar por ti. Mas às vezes são atitudes, irmãos, são atitudes. Se a gente está bem, se está bem no relacionamento, procurar ajudar quem está com dificuldade, enfim. Deus nos dá as bênçãos para a gente se beneficiar, usufruir, mas Deus nos abençoe e nos dá as bênçãos para compartilhar. Em todas as áreas, na área financeira, na área sentimental, na área espiritual. É para isso que Deus nos dá, para usufruir e compartilhar. Então, nessa montanha russa da vida, no momento a gente está lá em cima, alguém está lá embaixo, e nós temos que estender a mão quando nós estamos lá assim em cima para quem está lá embaixo, porque amanhã depois você não sabe que se a montanha não vai inverter, amanhã depois você pode estar lá embaixo, e alguém está lá em cima e vai te estender a mão. E é assim que a palavra de Deus ela nos orienta. E essa é uma mensagem muito de reflexão para nós parar e pensar na vida. Foi isso que Deus colocou no meu coração. O pastor me mandou um convite lá, nem estava na escala, e eu até pensei, eu confesso, eu estava cheio de serviço, cheio de compromissos. Ontem de noite eu desmarquei 2 compromissos que eu tinha já para parar, estudar e preparar uma palavra, porque eu senti que Deus falou comigo, que foi Deus que falou com o pastor, que falou comigo, para eu escalar e me concentrar, e Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa ministração, e eu fui buscar na palavra de Deus, que nós precisamos às vezes parar e pensar na vida, em que caminho nós estamos seguindo, e se nós estamos vivendo essa montanha russa da vida de acordo com a vontade de Deus. E é muito importante saber compartilhar, não ser egoístas, porque agora a gente vai para o próximo ponto, amado, que é na montanha russa da vida, nós devemos agir com humildade e ter os pés no chão. É muito importante agir com humildade e ter os pés no chão. Provérbios 16 e 18. Está escrito o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Amados, um dos segredos para receber as bênçãos de Deus e principalmente para permanecer nas bênçãos de Deus é a humildade. A humildade é o segredo para permanecer nas bênçãos de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, recebendo tudo da parte de Deus no momento bom. Porque esse texto vai falar do orgulho vem antes da destruição. Então, pessoas que estão sendo abençoadas, estão no momento bom e têm um coração orgulhoso, não sabem compartilhar, se acham melhores do que os outros, elas estão a um passo da queda. E aqui o texto continua dizendo: espírito altivo antes da queda. A palavra altivo aqui também poderia ser traduzida por soberba. A soberba é um sinônimo da palavra altivo, então poderia estar aqui também, em algumas traduções até está um espírito soberbo. Então a soberba é você caminhar passos largos para a queda. E muitas vezes
pessoas que se acham melhores do que as outras, se acham que estão numa posição mais alta, são orgulhosas, são soberbas. Muitas pessoas que estão às vezes se achando que estão lá, pega aquele ponto mais alto lá, mais alto. Elas se acham que são melhores do que os outros, são mais inteligentes. Se às vezes são, às vezes infelizmente cristãos, são assim também que são cristãos, são mais espirituais, são mais abençoados, são mais ricos, são mais poderosos, enfim, se acham dentro daquilo que ela se acha que é melhor do que os outros, porque está vivendo um momento que ela se acha que está lá no topo, que é top. Só que se nós olharmos aqui para essa montanha russa, pegar aquele ponto mais alto lá, tem até um carrinho ali, ó. E a gente tem esse ditado: quanto mais alto a pessoa está, pior é a queda. Quanto mais alta a pessoa chega, pior é a queda. E quando estamos usando a analogia da montanha russa, a pessoa está lá no topo. Aquela queda lá, creio que eu já andei de montanha russa. Quem já andou, quem não andou, tem a ideia. Você está lá em cima, o carrinho está parado. Na parte mais alta, quando ele despenca, é questão de segundos, é muito rápido. E quanto mais alto, pior a queda. É desesperador quando aquele carrinho vai para baixo lá. Você procura pesquisar na internet vídeos e fotos de pessoas que estão naquela queda da montanha russa. A cara de espanto, de desespero, parece que você vai cair lá embaixo e vai morrer. Eu já andei algumas vezes, é desesperador. Mas se você viu a analogia, é desesperador e é repentino. E é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o orgulho, ele vem antes da queda. E muitas pessoas às vezes estão lá em cima e quando vê, desmorona esse castelo de areia. E ela despenca como numa montanha russa. E a queda é feia, é desesperador, é temeroso. Jesus, ele vai fazer uma analogia. Ele vai dizer que, daquela parábola lá, que quem construiu a casa na rocha e quem construiu a casa sobre a terra. O vento, as águas vão bater sobre todas as casas, mas aquele que constrói sobre a rocha permanece firme. Aquele que constrói sobre a areia cai. Isso é um castelo de areia. Pessoas às vezes constroem um castelo muito alto, se colocam numa posição muito alta, mas é de areia, e vai bater o vento, e vai bater a água, e vai desmoronar, e vai despencar da montanha russa, e a queda vai ser brusca e violenta. E se a pessoa não conseguir achar alguma coisa para se segurar, pode ser o fim da vida dela. Então nós temos que ter muito cuidado e não deixar a soberba, o orgulho entrar nos nossos corações. Saber que mesmo quando nós estamos, independente da situação, em nenhum momento nós podemos deixar de ser humildes, porque a humildade é o que nos mantém na presença de Deus. A humildade é o que nos deixa a porta aberta para Deus derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas. Aleluia! Mais um pouco ainda, amados. Na montanha russa da vida, nós devemos suportar os momentos ruins, que até agora eu só falei de momentos bons, de situações que nós estamos em momentos bons, à luz da palavra de Deus, com conselhos. Mas na montanha russa da vida nós temos que aprender a suportar os momentos ruins, porque vai chegar um momento de baixa. Essa montanha russa aqui não é exclusiva de uma pessoa, de todas as pessoas. Ninguém vive só no topo, ninguém vive só embaixo. Ela vai girar e vai chegar um momento que nós vamos estar embaixo, que nós vamos estar num baixo momento da vida. E é necessário suportar, e a palavra de Deus nos orienta. Salmo 42, versículo 3. Quem já não esteve como salmista? Eu já estive algumas vezes. Quem de nós, eu não gosto de interação, mas se perguntar, acho que todo mundo levantaria a mão. Já não esteve numa situação como o salmista relata aqui. E diz o seguinte, Salmo 42, 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Existem momentos, amados, que o nosso alimento é as nossas lágrimas, de dia e de noite. Existem momentos que a situação é tão difícil, por um fato ou alguns fatores na vida, que a lágrima é o alimento, que bate o desespero, que bate o pavor, que daqui a pouco você está vivendo uma vida relativamente num caminho e vem uma doença grave com você ou com um familiar.
e vem a perda de um emprego, e vem um problema financeiro, e vem uma separação, e vem um problema sério com algum familiar de outra ordem, e aí daqui a pouco você entra numa situação terrível. E quantos de nós, em alguns momentos da nossa vida, as lágrimas são os nossos alimentos? Quantos de nós, eu creio, eu tive já muitas vezes essa experiência que eu não conseguia nem orar a Deus, Felipe. As lágrimas corriam, Deus sabia, mas eu não conseguia nem verbalizar. Tamanha dificuldade, eu creio que todo mundo já passou por momentos difíceis. E esse salmo não fala, esse trecho não fala só do momento de baixa, do momento de sofrimento. Ele fala de algo ainda mais precioso, que as pessoas perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Muitas pessoas apontam para nós e dizem: ué, mas tu não é cristão? Eles gostam de dizer, né? Tu não é da igreja? Eles não entendem, né? Como é que funciona a coisa. Mas tu não é da igreja? Não tem um Deus todo-poderoso? Vocês não falam de Jesus? E olha aí o que tu está vivendo. Onde é que está o teu Deus? É isso aqui que esse Deus está nos ensinando. Eles apontam para nós e dizem: mas tu não está na igreja? Tu não está lá? Vocês não são os glória a Deus, aleluia e tal, né? O pessoal não entende aí fora. Onde é que está o teu Deus agora que tu está aí com essa enfermidade, com esse problema financeiro, com doença na família, com risco de morte, enfim? A gente está passando por um momento difícil e as pessoas apontam e dizem: onde é que está o teu Deus? Além de nós termos que suportar como os cristãos o momento difícil, o momento de baixa, ainda nós temos que suportar a ofensa, às vezes a acusação. Aonde está o teu Deus? É o que o salmista está relatando aqui. Além da dificuldade, da dor, do sofrimento, da lágrima de dia e de noite, vem a acusação e a pergunta: onde é que está o teu Deus? Vocês não pregam Deus da prosperidade, vocês não pregam pelo Deus das bênçãos, vocês não pregam Deus que faz virar nova criatura. Onde é que está o teu Deus se tu está desse jeito? E tem momentos, amados, que é um deserto. A palavra de Deus, ela nos fala de um socorro, mas tem momentos que é um deserto. Esse deserto ele pode ser curto, médio ou longo. Tem momentos que nós vamos passar um curto período num momento difícil e nós vamos suportar. Mas tem momentos que vai ser um período longo, que pode se estender por muito tempo, de muita dificuldade. E a palavra de Deus diz que nós temos que suportar esses momentos. Suportar, não perder a fé, não perder a esperança, não perder a crença. E é um momento, às vezes, que a palavra que eu achei mais adequada para isso é suportar mesmo. É suportar mesmo, que a coisa está tão difícil que a gente tem que criar força para suportar. Mas, amados, nessa caminhada da vida, dessa montanha russa da vida, nós também devemos crer que Deus é poderoso para nos tirar dos momentos ruins. Mesmo o salmista, no mesmo Salmo 42, versículo 13, ele fala desse desespero, desse sofrimento e dessa acusação que nós recebemos por servir a Deus, e as pessoas não estão vendo a bênção de Deus naquele momento resolver nossas vidas. Mas lá no versículo 11, no mesmo Salmo 42, vai dizer o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Eu vou repetir: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Amados, deserto na vida de crente, de cristão, não é morada permanente. Deserto é temporário. Deserto é um momento que Deus está permitindo algo na nossa vida que no momento nós não entendemos, que no momento nós questionamos, que no momento nós sofremos, mas é um tratar de Deus, é um aperfeiçoar de Deus, é um trabalhar de Deus na nossa espiritualidade, na nossa devoção, na nossa crença, na nossa fé, na nossa permanência. Deserto não é lugar de morada permanente, é provisório, é o tratar de Deus nas nossas vidas. Ele vai falar, mas ele vai dizer: ponha a sua esperança em Deus.
porque ele está triste, ele está angustiado, assim como nós estamos tristes, muitas vezes angustiado, né? Porque está batida a minha alma, porque se perturba tanto dentro de mim, e às vezes a alma está assim, ferida, magoada. Mas o salmista diz: ponha a sua esperança em Deus. Nós devemos crer que esse Deus, esse mesmo Deus que permite a prova, que permite a dificuldade, passar por provações, é o Deus Todo-Poderoso que estende as suas mãos e abre o Mar Vermelho, e abre o Rio Jordão, e cura as feridas, e ressuscita mortos, aleluia, e muda aquilo que parecia impossível. É o Deus do impossível. Deus, ele pede de nós o que é possível, a crença, a fé, a esperança, depositar a fé nele. E Deus age dentro das coisas possíveis, mas aquilo que nós podemos olhar e dizer: não, pastor Paulo, é impossível resolver essa situação, nos nossos olhos humanos é impossível, mas para Deus não existe impossível. Deus, ele age dentro do ordinário, da ordem, mas ele age dentro do impossível também, aleluia, para confundir, para trazer esperança, para trazer confiança. Nós temos que confiar em Deus, que de um jeito ou de outro, se nós permanecermos na presença dele, ele vai trazer saída para os nossos problemas, ele vai nos abençoar, ele vai nos tirar do deserto, aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero concluir essa mensagem com 2 pontos aqui. Primeiro, Provérbios 12 e versículo 13, para nós trazer os pontos principais que eu julgo, não são os únicos, mas 2 pontos fundamentais para nós lutar e vencer nessa caminhada da vida, e saber passar os altos e baixos dessa montanha russa da vida. Provérbios 12 e 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amados, quem escreve Provérbios é o sábio Salomão, aquele que pediu sabedoria para Deus e Deus deu. Salomão, a gente sabe que foi uma montanha russa a vida dele, né? A gente sabe que foi altos e baixos, foi uma montanha russa a vida de Salomão, a Bíblia mesmo nos ensina isso. Mas a sabedoria Deus deu para ele e não tirou. Provérbios é um dos livros poéticos do Antigo Testamento, uma poesia hebraica da época, e contém várias instruções maravilhosas. E ele vai falar o Provérbios é chamado de um livro da sabedoria do Antigo Testamento, sabedoria divina, e tem vários conselhos para nós seguirmos. Mas ele conclui o livro de Provérbios dizendo: de tudo que já se ouviu, de tudo inclusive que ele já falou em Provérbios ali, já ensinou, a conclusão de tudo aquilo, de todos os conselhos, de tudo, o mais importante é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Isso é o mais importante de tudo, segundo aquele que ganhou a sabedoria do próprio Deus. O mais importante é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Isso aqui é algo bem fácil de entender, irmãos, na vida prática, trazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Temer a Deus é confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, nos momentos bons, nos momentos ruins, na fartura, na pobreza, em todos os momentos é temer a Deus, é não perder a fé em Deus, é não perder a crença em Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Nós cremos, meus amados, o cristianismo é uma religião que nós chamamos de tradição escrita. É uma religião que tem um livro que nós acreditamos que é sagrado. Na verdade são 66 livros aqui, a palavra Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de livros que nós cremos que é diferente de todos os outros livros, é a palavra de Deus. Nós somos uma religião do livro sagrado, de tradição escrita. Nós cremos que o que está aqui foi escrito por homens que viveram em um determinado lugar, a Bíblia, amados, cerca de 40 escritores diferentes, entre cerca de 1500 anos entre o primeiro livro e o último livro escrito. Olha quanta cultura, quanta coisa diferente. E quando nós vamos comparar as questões doutrinárias,
as questões dos mandamentos de Deus, nós achamos uma conformidade assustadora, espantosa para quem não é cristão e maravilhosa para nós. Ela não se contradiz. Tem questões culturais, de datas, de territórios que o pessoal discute, mas é tudo secundário, é tudo teologia secundária. Teologia primária são os mandamentos de Deus, são as ordens de Deus, e nisso não há contradição, porque Deus não é um Deus de contradição. Tudo que a gente precisa saber do que é certo e do que está errado é na palavra de Deus. Como é que a gente aprende a seguir os mandamentos? Então, que aqui obedeça os mandamentos. Tudo que a palavra de Deus nos diz claramente, faça os imperativos de Deus, nós temos que nos esforçar para fazer. Tudo que a palavra de Deus ensina, não faça essas coisas, nós temos que nos esforçar para não fazer. Isso é seguir os mandamentos de Deus. É isso, amados, não é algo tão complexo, é simples. Nós temos que nos debruçar e estudar a palavra de Deus para aprender isso. E é por isso que, por exemplo, nós nos reunimos na igreja com pessoas chamadas, ordenadas por Deus, para tentar trazer culto após culto o ensinamento da palavra de Deus. É por isso que Deus nos deu acesso aqui à sua palavra para estudar ela. Mas seguir os mandamentos de Deus não é contar quantos são na Bíblia, não é querer fazer uma teologia complexa, é apenas aprender as coisas que Deus diz faça e a gente se esforçar para fazer, e as coisas que a palavra de Deus diz não faça, a gente se esforçar para não fazer. Se você faz isso, ou se você se esforça para isso, você tem seguido os mandamentos de Deus. E temer a Deus é colocar Deus acima de tudo, em toda e qualquer circunstância, é não perder a fé, é não esquecer dele no momento de bonança, de prosperidade, e deixar Deus para o lado de agora e colocar o orgulho no seu coração. Eu sou bom, eu posso, eu faço, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, eu estou nessa situação porque eu. É saber que é graças a Deus, é dando graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Se Deus está te abençoando, nós lemos aqui na palavra de Deus hoje, é presente de Deus. A bênção do cristão é presente de Deus, a prosperidade do cristão é presente de Deus, e presente a gente agradece. Aleluia. Para concluir, Filipenses, vamos voltar lá no primeiro texto que eu li, que eu não fiz muita aplicação nele, porque eu estava aguardando agora para o final, porque tem algo muito importante aqui. Nós ensinamos agora dela segunda-feira no curso de Teologia de Hermenêutica. Uma das lições que tem alunos aqui vão lembrar, texto dentro de contexto, né? Analisar os textos dentro dos contextos. Filipenses 4, 12, mas nós vamos ler agora o 12 e o 13. E nós vamos ver, lembra que eu disse que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Agora nós vamos entender por que ele conseguiu chegar a essa plenitude. Filipenses 4, 12, primeiro eu vou ler o 12 e depois o 13. Voltando ao primeiro texto então. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Isso foi o que nós lemos lá. Paulo descobriu esse segredo, mas no versículo 12 só ele não fala qual é a fórmula do segredo. Ele descobriu o segredo, mas se nós lermos só o versículo 12, a gente vê, que legal, Paulo conseguiu. Mas como é que eu vou conseguir? Ele só disse que conseguiu aprender a viver contente em toda e qualquer situação, no momento bom, no momento difícil. Mas quando nós lemos o verso 13 que complementa, ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ali está o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele aprendeu a viver com muito, com pouco, passando necessidade ou tendo prosperidade, porque tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Esse Paulo que escreve isso, teve momentos bons na vida, mas é o mesmo Paulo que quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer 5 vezes fui chicoteado, várias vezes vivi em naufrágios, fui assaltado, fiquei náufrago no mar, apanhei com varas. E ele vai dar uma lista de coisas que ele passou, e tudo ele podia, porque em Cristo ele era fortalecido. Quando ele estava preso com Silas na prisão, depois de ter sido chicoteado, e eles oravam e cantavam, e Deus fez aquele milagre maravilhoso, abriu as cadeias lá, porque tudo ele podia naquele que fortalecia ele. Esse é o segredo, amados, de Paulo. E não ficou reservado a Paulo, ele registrou a palavra de Deus para nós.
O segredo é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O segredo é que se você está passando por um momento difícil, e Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, se você está passando por uma luta, se você está lá embaixo na montanha russa, uma dificuldade, tudo você pode naquele que te fortalece. O Deus Todo-Poderoso que me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a vida difícil, Paulo sabia que aquele momento difícil que ele estava vivendo, que ele estava sofrendo, que ele tinha apanhado, que ele tinha sido chicoteado, que ele estava passando fome, nudez, era temporário, porque tudo ele podia naquele que fortalecia ele, que estendia a mão e levantava ele das prisões, das torturas, dos perigos de morte. E é o mesmo Deus que fez por Paulo, faz por mim e faz por vocês. Aleluia! Tudo a gente pode naquele que fortalece. Podemos desfrutar também das bênçãos de Deus se formos abençoados no casamento, na vida financeira, no trabalho, na família. Nós estamos desfrutando e agradecendo a Deus, porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. O segredo é agarrar a Deus, agarrar a Cristo e nunca mais largar. Independente das circunstâncias que nós vivemos, tudo a gente pode se a gente estiver em Cristo. Tudo a gente pode se a gente estiver naquele que nos fortalece. Porque se nós sairmos da presença daquele que nos fortalece, nós não estamos mais debaixo das mãos do Todo-Poderoso. E aí o que vai acontecer com nós dali para frente, Deus não vai intervir. Quantas pessoas aí vivendo com depressão, com problemas de saúde, com problemas financeiros e buscando recurso em outras coisas, e buscando recurso num coaching, enfim, não somos totalmente a favor do tratamento médico, nunca negligenciamos isso, mas é um tratamento médico, mais Deus, primeiro Deus, depois tratamento médico até. Nós não podemos terceirizar, achar que a solução está nos outros lugares, a solução está em Deus, na crença em Deus, na permanência em Deus, que é poderoso para nos abençoar e é poderoso para nos tirar do deserto. Aleluia. Amados, como eu disse, essa é uma mensagem de reflexão. A montanha russa da vida. Todos nós vamos passar por esses momentos, subir e descer de forma não ordenada. Nós vamos estar lá em cima hoje, nós vamos estar lá embaixo amanhã. Às vezes ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, às vezes sobe muito, às vezes cai muito. Mas nessa montanha russa da vida, o que nós não podemos perder é a presença de Deus. O que nós não podemos perder é a presença do Espírito Santo de Deus. O que nós não podemos perder é a nossa espiritualidade, a nossa fé. Aleluia. A nossa fé, a nossa crença. Eu não tenho como provar a existência de Deus, o céu, o inferno. Eu não tenho como provar, mas eu creio. Eu estava antes ali, o pastor Felipe cantando as bênçãos do culto, e eu dizia: Senhor, se eu subir e disser aqui está a prova, eu não vou conseguir. Por mais que eu tenha estudado e buscado essa resposta, é pela fé, amados, é pela crença. Mas quando a gente sente a presença de Deus, é algo diferente. Eu creio que a ciência não sabe explicar, é só quem tem a presença do Espírito Santo, quem é tocado pelo Espírito Santo, quem eu creio que vai sair nessa noite aqui renovado pelo Espírito Santo, crê que na montanha russa da vida nós não podemos perder a presença de Deus, porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Querido e amado Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que o Senhor tratou comigo, Senhor, e me capacitou para trazer e dividir com a Tua igreja nessa noite, Senhor, eu entreguei, Senhor. Nenhuma palavra da minha parte eu quero acrescentar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas que foram expostas, Senhor, aqui presencialmente e também através das redes sociais, Senhor, a essa mensagem, Senhor, que elas façam pelo menos uma reflexão, Senhor, do que tem sido o guia da vida delas, Senhor. Que nesse momento, Senhor, elas possam refletir se Tu tens sido, Senhor, o centro da vida delas, num momento bom, num momento difícil, Senhor. E se alguém por algum motivo, Senhor,
seja num momento bom, seja num momento de dificuldade, acabou se afastando da tua presença, Senhor, acabou esquecendo de te dar graças na bonança, de chorar, Senhor, na tua presença no momento difícil, Senhor. Que nessa noite possa ser restabelecido laço, Senhor, não como homem, mas com teu Santo Espírito. Que nessa noite nós possamos sair daqui encorajados, Senhor, aleluia, para crer cada vez mais em Ti, Senhor, e confiar, Senhor, e confiar que o Senhor é poderoso, Senhor, para nos tirar do deserto e nos colocar aonde o Senhor quiser nos colocar, Senhor. E que em todos os momentos, Senhor, assim como Paulo aprendeu, Senhor, assim como o Senhor ensinou o apóstolo Paulo a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo ele podia em Ti, Senhor. Que o Senhor nos ministre nessa noite, que nós possamos viver também contente, Senhor, porque tudo podemos na Tua presença, em nome de Jesus.